A minha dica, eu trouxe um livro que foi escrito por um gerente do FBI, né? Ele tem um tema que eu já conheço também há bastante tempo. Esse livro é mais recente, mas eu, né, adquiri mais recentemente, mas eu já usava na academia, né, quanto docente, o Corpo Fala. E o Corpo Bem Fala, tradicional, né? muito tradicional, o livro está quase... A capa já descolou, já. E esse é mais recente, mas acho que... Por que que eu escolhi esse livro, né? E por que que eu quero falar sobre ele hoje? Porque o nome dele é O que Todo Corpo Fala. Nosso corpo fala, mais do que sai pela boca. Tudo que a gente faz, a cada instante, está comunicando. Sim. O que é necessário é que quem tenha interesse nisso possa interpretar essa comunicação, né? O olhar fala, os pés falam, a posição dos pés parados falam, olhar para um lado ou para o outro fala. Não, olhar então. Dá para saber se você está Nossa! inventando ou se você está tirando Você a vai memória. para cima, você está buscando, você vai para baixo, você está Isso com mesmo. vergonha, você está O tom de voz fala. Mexer As no cabelo. cores, mexer no cabelo fala. As cores que você traja falam. Tudo Como tem você linguagem. senta, como você para em pé, onde você põe Exatamente. o braço. Algumas profissões em especial, elas são especialistas nisso. A Karina está aqui para constatar, né? O advogado, ele precisa ter essa interpretação do não comunicado, porque nós estávamos falando isso no bastidor, né? Muitas vezes, por mais que ela não seja uma advogada criminal, ela, na primeira conversa com o cliente dela, ela diz: preciso que você me conte a verdade. Porque a gente sente, né? Sim. Quando a pessoa não está falando com a verdade. E muitas vezes eu falo, eu entendi. Essa é a história ideal, né, para atingir o que você veio buscar aqui. Mas eu preciso saber, realmente, por exemplo, numa ação trabalhista, né? Eu falei, realmente acontecia isso? Realmente essa terapia que você estava fazendo, por exemplo, porque foi causada essa depressão pelo que o seu chefe, pela forma com que ele tratava, ou você já tinha isso, você já tratava essa história? Não, doutora, mas isso aí não vai me ajudar. Eu falei, não é questão do que vai te ajudar, é questão do que é. Sim. E a gente sente isso, né? Num tribunal do júri, então, nossa, né? Eu não quis atuar porque eu fiz estágio no Ministério Público até que em Uberlândia, na 3ª Vara Criminal. E eu pensava, gente, não sei se ele está me achando bonita, não sei se ele está me ameaçando com esse olhar, porque o jeito que ele está me olhando está me incomodando. Eu fiquei muito assustada, enfim, acabei não seguindo nessa área. Mas é fantástico. Sim. É onde você mais vivencia. Porque a hora que você vai falar, tanto a hora que você vai perguntar, né, para o réu que está ali sentado respondendo, o jeito que ele te olha, você conduz as perguntas. Eu acho aquele exercício, tanto que a faculdade inteira eu que fazia os tribunais, porque eu adoro esse exercício. Com o jurado, a hora que ele se perde, ele começa a viajar, você fala, não foi aí que eu peguei. Sim. Porque dependendo se é uma mãe, se é uma pessoa sem filhos, tem coisas que vão comover, tem coisas que não vão. Sim. Então, você tem que sentir aquela pessoa, o que vai mexer com ela, né? Que é aquela questão com sabor, né? E a fala traz isso. E o corpo diz muito, né? Aquela série a gente comentou nos bastidores, Light to Me. Que tem aquele outro filme também do Leonardo DiCaprio, Se For Capaz, né? Prenda-me se for capaz. Se For Capaz. Muito bom. Como ele administra isso. Então, assim, e tem pessoas que, infelizmente, algumas levam isso para o lado negativo. Como ele, igual no filme, essa habilidade, muitas, né? Sim. Mas é igual, por exemplo, na medicina, as séries médicas mostram isso, né? House, por exemplo, fala, né? Que todo paciente mente. Você vai ver, por exemplo, Grey's Anatomy, realmente. Às vezes, por algum motivo, ele não quis dizer uma coisa que poderia ter salvá-lo se ele tivesse dito. É verdade. Então, as pessoas têm essas verdades Precisa interpretar, né? internas, que às vezes você vai conseguir só através dessa leitura corporal. E eu acho que o mais interessante aqui é que quanto mais você entenda que precisa saber sobre isso,
mas isso vai ficando claro quando você entende os sinais a respeito disso, né? Porque as verdades, elas, na verdade, não existe verdade absoluta, né? A verdade, ela vai tendenciar a uma visão que o outro tem. Então, o que você precisa é alinhar visões, né? Na sua visão, o que era aquilo? Bom, então vamos falar o que na prática isso representa. Isso é tão interessante, por exemplo, uma família de vários filhos. Sim. Criados, inclusive, próximos. Dentro do mesmo núcleo, né? O tempo da faixa etária entre um e outro. Uhum. Você pergunta sobre aquele pai ou aquela mãe para cada um, parece que cada são pessoas diferentes. Só não, só um pouquinho. O pai era o mesmo, a mãe era a mesma, porque está muito diferente essa interpretação, né? E eu acho que quando você fala de todo o corpo, você fala exatamente disso, né? Até o perfil de gerações. Então, assim, que roupa está usando, a moda fala, né? Então, a calça larga, a calça bag, a calça justa, o formato de tudo, né? Tudo isso interpreta, e ele traz de uma forma... muito legal essa interpretação do corpo todo. Da roupa, que é o que falam, né? Tipo assim, mas olha a roupa que ela estava andando. Sim, na tua área tem muito disso. Estava pedindo para acontecer. Então, é complicado essa interpretação Exatamente. Também, porque não é porque a pessoa colocou aquela roupa que te dá o direito, né? De avançar ao final, né? Lógico. É um livro muito legal. Então, lá. Para você comprar na leitura tem. Tem também uma outra dica bônus aí para você, também um livro de capa amarela, se você for na leitura ou pesquisar no site dele, você vai encontrar que é Negocie como se sua vida dependesse disso, que é também do negociador do FBI. Muito legal também, então pesquisa mais esse livro, você vai gostar bastante. Esse do Negocie tem um filme do Richard Gere, chama O Negociador, vocês já assistiram? Muito bom. Sim. É incrível como... e se você for ver... Tem outros filmes que trazem isso também, e pessoas que vivenciam cargos assim, que é muito antagônico, né? E é muito tênue a linha, até onde uma pessoa, tipo, é bom ou é mal, entre o bom e o mal, né? Porque, na verdade, ele simulou, né? Igual no filme, mas foi a forma dele salvar as economias também, não só dele, mas de todas as pessoas que tinham investido. Sim, ele tinha um motivo forte, né? E ele sabia essa questão do corpo fala, pois nem a própria filha, né, sabia o que ele estava fazendo. E como é importante, às vezes, você também poder segurar, tentar não transparecer tanto, porque ele precisava daquele silêncio para chegar onde precisava. Exato. Fala, Disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!